Olá, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém? 5 perguntas importantes. Este é o título desta reflexão. Queridos irmãos, queridos amigos, existem muitas perguntas na Bíblia e é muito difícil concluir um número exato. Entretanto, estudiosos bíblicos estimam que haja aproximadamente 3.300 perguntas na Bíblia. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos destacar aqui apenas 5 perguntas importantes para nossa meditação. A primeira pergunta: onde estás? Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, e Efésios capítulo 2, versículo 12, dizem assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? A epístola aos Efésios diz assim: Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui nós vimos, meus irmãos, meus amigos, que esta é a primeira pergunta feita por Deus na Bíblia. Adão, onde estás? Irmãos, imaginem a doçura da voz de Deus quando ecoou através das árvores, chamando ao primeiro casal. É claro que Deus sabia exatamente aonde Adão e Eva estavam escondidos. Deus estava essencialmente perguntando: você me desobedeceu. Será que as coisas saíram como você queria ou como eu previ? Irmãos, essa pergunta também mostra o coração de Deus, que é o coração de um pastor, procurando os cordeiros perdidos, a fim de trazê-los para o rebanho. A Bíblia diz que Jesus viria mais tarde buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. No entanto, meus irmãos, ainda hoje, esta pergunta ecoa entre as árvores da vida e, infelizmente, muitas são as pessoas que têm buscado refúgio e esconderijo nas folhas do pecado, das prostituições, das bebedeiras, das orgias, das drogas e das violências. Outras pessoas têm se escondido através da fama, do dinheiro e do prazer. Já outras se escondem através de pessoas famosas, de parentes, de líderes proeminentes, de políticos e religiosos. E todas essas pessoas, meus irmãos,
de tanto pecar, estão envergonhadas e vão se afundando mais e mais. Talvez até apostando que Deus não está vendo ou que não irá puni-las pelos pecados cometidos, esquecendo-se que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Assim diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. A segunda pergunta: o que fizeste? Em Gênesis, capítulo 4, versículo 10, e Romanos, capítulo 3, versículo 23, dizem assim: e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, diante desta pergunta, Caim respondeu: sou eu tutor de meu irmão? Olha, irmãos, que resposta desavergonhada para a pergunta de um pai amoroso. Petulantemente, desafiadoramente, Caim deu a sua resposta. Vimos aqui que o pecado já o tinha agarrado em seu domínio. Neste ponto, Caim renunciava aos direitos demandantes da fraternidade. Recusou-se a demonstrar respeito ao Deus eterno. Descaradamente, Caim apoiou-se em sua rebeldia egoísta e falou coisas que ninguém teria coragem de pronunciar diante do nosso Deus. Contudo, ainda neste tempo, meus irmãos, essa pergunta, o que fizeste, tem ecoado nos ouvidos de muitas pessoas que, por conta da inveja e outros pecados, vêm procedendo da mesma forma que Caim procedera. Mas como diz a Bíblia, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Terceira pergunta: de onde vens? Em Gênesis, capítulo 16, versículo 8, diz assim: e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. O texto diz que no seu desespero, Agar fugiu na direção de sua terra natal, o Egito. Ela era legalmente uma escrava e não tinha o direito de fugir. Sua situação, entretanto, se tornara insustentável e a fuga lhe parecia a única saída. Provavelmente ela achava que encontraria paz, descanso e o direito de viver tranquilamente em sua terra natal. Quando chegou a Sur, o muro, parou antes de atravessar a fronteira.
Aqui, neste ponto, os egípcios mantinham um muro ou uma linha de fortificações para proteger o Egito dos invasores do Oriente. A quarta pergunta: para onde vais? Em Gênesis capítulo 16, versículo 8, diz assim: e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Irmãos, aqui utilizamos o mesmo texto que nos faz entender que na quietude do deserto, Agar defrontou-se com o anjo do Senhor, que veio orientá-la, dando-lhe esperança e paz de espírito. Esta é a primeira aparição registrada do anjo do Senhor na terra. Foi um momento de significado fora do comum, pois este anjo não era um ser criado, mas o próprio Jeová, manifestando-se a Agar. Ele se identifica como Jeová e fala e age como autoridade divina. Ele é mencionado como Deus, o próprio Deus, ou Jeová. A quinta pergunta: de quem és tu? Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 13, diz assim: então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Vimos neste texto, meus irmãos, que a vida de um escravo tinha pouco valor. Ainda mais um escravo doente, que tinha pouco mais importância que um cavalo aleijado. Mas a pergunta continua: de quem és tu? Do mundo? A Bíblia nos aconselha em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De quem és tu? Do pecado? Em João capítulo 8, versículo 34, a Bíblia nos ensina dizendo: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. De quem és tu? De Satanás? Aqui a Bíblia nos revela assim, em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, meu irmão, meu amigo, de quem és tu? Do mundo? Do pecado? De Satanás? Ou você é do Senhor? Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia afirma assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, de acordo com as orientações da Palavra de Deus, e diante da pergunta de quem és tu, a nossa resposta, ou seja, a resposta de todo cristão verdadeiro, deve ser: eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Pois só assim, meus irmãos, teremos a garantia de vida eterna ao lado do nosso Criador. Amém? E que Deus assim nos abençoe.